Aqui conosco a ilustre professora musical, a Dilma da Silva Ferreira. Seja muito bem-vinda ao programa Coisa de Mãe, minha querida. Muito obrigada, Selma. É um prazer estar aqui, né, falando dessa temática que muitas vezes é desconhecida para algumas famílias, para alguns pais, né? Quando eu comecei a dar aula aqui de musicalização, muitos pais perguntavam: mas o que é musicalização? O que meu filho vai fazer? Vai só brincar? Vai só cantar? E a musicalização não é isso, né? É muito maior. Professora, o que é musicalização infantil? Musicalização, ela é a introdução que a criança tem à música de uma forma lúdica, através de brincadeiras, através de jogos musicais, que para eles é uma festa, mas para a gente que está do outro lado é com outro olhar, com o objetivo que eu vou alcançar naquela criança. Porque o que é que os pais muitas vezes entendem? Ah, meu filho vai para a musicalização, então meu filho vai tocar. Não, seu filho não vai tocar. Seu filho vai desenvolver muitas outras áreas dentro da aula de musicalização. Ele vai socializar, ele vai brincar, ele vai conhecer o outro lado da música, ele vai se tornar público, né? Que isso é muito importante, tornar novos públicos para apresentações de teatro, apresentações de orquestra, porque muitas pessoas às vezes vão no teatro, vão na apresentação musical e não sabem como reagir àquele momento. Então a criança na musicalização, ela já está aprendendo todo esse processo e conhecendo a música de dentro. O objetivo da musicalização, então, é isso, trabalhar o desenvolvimento da criança como um todo? Trabalhar a área cognitiva, a área emocional, a realização com a criança com outra, a paciência. Porque quando eu faço uma atividade simples, de bater palma, eu vou bater palma e a criança vai ter que reproduzir. Ela vai ter que prestar atenção no que eu faço, ela vai ter que esperar eu fazer meu movimento para depois ela poder reproduzir isso. Aí ela vai ter que fazer também. A criança ela se torna um protagonista naquele momento. Nossa, agora sou eu vou criar. Então, veja, a musicalização ela também está trabalhando com essa questão da criação. Né? A criança ela se torna protagonista, eu vou criar meu movimento e meus colegas vão reproduzir? Vão. Então, como ela se sente importante naquele momento, com a simples atividade de bater palmas. Verdade. E é importante que trabalha também essa conexão, né, dos pais, da mãe, ali com o filho naquele momento, e tendo também percepções do desenvolvimento da criança, porque tem muitas crianças atípicas, por exemplo, que algumas funções não desenvolvem determinada faixa etária de idade, e eu acredito que essa questão da conexão musical acaba trabalhando e aguçando essa percepção da mãe, né? Se o filho desenvolve, se está tudo bem. Isso. Com a criança atípica, só um desafio que a gente tem é quando a gente chega numa sala de aula, ou num lugar para dar aula de música, e a gente não conhece qual a necessidade da criança atípica naquele momento. Então, eu já fui dar aula, a pessoa disse assim, ó, tem uma criança atípica na tua sala, sim, mas qual a necessidade dela? Né? Eu não sei se ela é usuária de cadeira de roda, eu não sei se ela tem autismo. Então, essa informação prévia para o professor de musicalização ajuda, porque você já vai com a atividade preparada. É Porque verdade. imagina você ir para uma sala de aula onde a criança é surda, mas você pensa que ela seja uma criança autista. Gente, como é que eu vou mudar a minha atividade ali na hora? Então, o professor Verdade. tem que ser muito perspicaz, assim, mudar para não deixar aquela criança de fora, né? Porque ela já vem muitas vezes com alguns traumas, né? Sim. O pai também, às vezes, fica ali todo sentido, né? Porque assim, ele já vem sofrendo com o filho, muitas vezes não ser aceito em Verdade. atividades. Não ser incluídos, né? Isso, aí é muito difícil. Já teve aula, deu da aula e a mãe está todo o tempo na porta. E o filho dela tinha deficiência motora, tinha deficiência intelectual. Então ela ficou na porta e assim, eu me senti meio acuada, mas eu entendi também ela. Né? Mas aí ela percebeu que no decorrer das aulas, os próprios alunos começaram a incluir ele, porque a gente vai falar com a criança com normal, como você fala com todas as outras. Não vou infantilizar ela, não vou escantear ela. Então ela vai estar, então ela começa a desenvolver, você vai uma simples atividade de bater clavas musicais, uma na outra. Então você vai pegar assim, aí você faz com ela e às vezes você faz com outra criança, né? Porque tem uma criança que ela não é Verdade. atípica, mas ela tem um pouquinho de dificuldade, então você fica naquele olhar para fazer igual, para dizer assim, ah, porque a tia tá fazendo com ele desse jeito e então a gente sabe mais, Verdade. né? Então a gente tem que ter todo esse olhar e vai desenvolver a questão da coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Me chamo Gabriel Alexandre. Tem uma questão. Para uma criança, é melhor colocar em aulas de música que foquem em técnicas do instrumento ou em aulas de musicalização? A musicalização é a base, né? Assim como o português a gente tem que se preparar para a leitura, na musicalização a criança vai se preparar para a música ou para a vida. Então, se a criança ela entra na musicalização e você acaba descobrindo uma aptidão da criança para a música, aí você pode sim começar a oferecer um instrumento para ela. Os instrumentos musicalizadores mais simples, a gente tem a flauta doce, que é simples, assim, entre aspas, né? Porque depois, se você for olhando, você vai aprimorando, tem orquestras de flauta doce,
Tem o xilofone, né? Você pode comprar um xilofone pequenininho de 8 notas e você vai trabalhando. Você vai observando a aptidão da criança. Ah, essa criança tem facilidade. Essa criança começa a criar um gosto. Essa criança ela vai para casa e ela pratica xilofone, ela pratica essa flauta. Ah, então na minha escola tem condições, eu posso oferecer um clarinete a ela, se ela tiver uma estatura boa, posso oferecer um saxofone. Então a criança vai começando criando gosto e ela sai direto da musicalização para a educação musical, né? Porque aí na educação musical ele vai começar a fazer a leitura de partitura, começar a ler as notas, sabe? E vai poder pegar o instrumento e fazer essa leitura dessa prática. Você vai iniciar ali o contato com o instrumento real. Ela sai da musicalização para a educação musical e se tornar um instrumentista. Para aprender música, a educação musical, a partir de qual idade é mais adequada? 10 anos. A criança ela pode ter a musicalização desde o útero da mãe. Você pode musicalizar seu filho através de canções, porque Sim. sente. Aí bebê, aí pode pegar. Bebê. Minha filha tem 3 meses, eu trabalho musicalização com ela. Muito bom. Aí quando chega ali aos 10 anos, né, a criança vai tendo a leitura nela na escola, já está numa série mais avançada. Então, ela passou pela musicalização, já tem facilidade na linguagem, já tem facilidade em matemática, porque na música, tanto na musicalização como na educação musical, a gente trabalha contagem. Então, Muito a bom. partir dos 10 anos já pode começar a ler partitura, tocar um instrumento, ou mais cedo, se a criança mostrar essas habilidades. Me chamo Adriela Cruz. Parabéns pelo tema, importantíssimo. Gostaria de saber da professora Dilma como posso trabalhar a musicalização com minha filha de 1 aninho. É muito gostoso trabalhar com a criança nessa etapa, né? Ela está se descobrindo, descobrindo o mundo. E você pode trabalhar em casa sem precisar de instrumento convencional, né? Que esse instrumento que a gente tem, a flauta, o xilofone, o clarinete. Ah, não tenho nenhum desses instrumentos, mas eu posso trabalhar a musicalização. Como? Com instrumentos não convencionais. O copo de plástico, o talher. Então, uma atividade simples que você pode fazer para ela, você vai pegar o copo, então você dá a batidinha no chão, bate 2 vezes, pede para ela bater também. É a repetição. Canta para ela, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, o que é que você faz? Toca na cabeça quando for a hora da cabeça. Toca no pé quando for a hora do pé. Animais, o som dos animais é ótimo para trabalhar a musicalização nessa idade, porque eles estão descobrindo os animais. Então, como é o som do cachorro? Como é que o cachorro faz? Então, tem uma variedade de música, né? Tem uma que fala assim, ó. Vamos conhecer os animais. Gente, Qual essa será o voz. som que ele faz? Forte ou fraco, longo ou curto, vamos descobrir. Então você faz o som do animal. Piu, piu, piu. Que animal é esse? Esse é o som do pintinho. Então você pergunta: ah, mas o som do pintinho foi longo? Piu, ou foi curto? Então você começa, você reproduz o som e você mesmo pergunta, você mesmo responde e ela vai começar a te observar e vai fazer isso também, né? Reproduzir. Sem contar que a musicalização em casa, ela aproxima muito os pais dos filhos, né? A gente vai trabalhar timbre. Timbre é a cor do som, mas é uma cor que eu não vejo, mas eu escuto. A criança, ela reconhece tanto o som da mãe quanto o som da voz do pai. Então, se você fazer essa brincadeira com eles, você, ó, filho, vira de costa, ou fecha os olhos. Quem é que falou agora? Foi a mamãe ou foi o papai? Pega os objetos que você tem em casa, os brinquedinhos deles mesmo, que produz sons, e eles produzem sons diferentes. Então, é assim, filho, veja o som desse, o som desse. Agora fecha os olhos. Qual foi o que a mamãe tocou? Então, você vai criar laços ali com seu filho, você vai criar momentos. Ah, a criança é de 1 ano, não sabe. Mas aí, quando você vai fazendo, ela já vai reconhecendo o som. A criança não vai fechar o olho, mas você toque. Qual foi o que a mamãe tocou? Foi esse rosa ou foi o verde? Ó, isso aqui é verde. Então, você vai estar trabalhando as cores, você vai estar trabalhando o som, e você vai estar criando um laço com sua criança, criando memórias afetivas. Me chamo Camuel Isaac. Tem uma pergunta. A musicalização ajuda nas habilidades sociais e emocionais? A musicalização. Sim, através da canção, né? A criança, ela funciona de acordo com o seu ambiente e com a música que você leva. Eu tinha um aluno na sala, isso aí eu estava com uma sala de 25 crianças, e tinha um aluno que estava triste lá, e fica difícil de dar atenção a todos, né? Mas ele estava lá triste, então eu coloquei uma música até de palavra cantada. A criança não trabalha. E de repente ele começou a ouvir, ficou lá ouvindo, e ele grita na sala: poxa, eu já tô feliz. Isso aí já me deu uma ideia para brincadeira. Por quê? A música remeteu à brincadeira e fez ele acender uma ideia. Ah, não, tristeza vai embora. Então era até aquela música: lápis, caderno, chiclete, peão, só bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria. Então ele lembrou: por que tristeza se eu posso brincar? Né? Se eu posso brincar de me esconder, se eu posso brincar de pular corda. Então, naquele momento, acendeu a ideia da felicidade nele, a música já trouxe essa emoção de felicidade, de alegria, e a ideia da brincadeira. Então, ele começou a brincar na sala, ele começou até a fazer um pouquinho mais de bagunça, mas ele teve um desconto, né? Porque anteriormente ele estava triste, e foi muito gostoso. Então, assim, o quanto a música pode trazer
de emoção para as crianças, tanto de tristeza quanto de felicidade. Então, pais, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de música que a gente escuta em casa. Dizem que quando o nosso cérebro, nas pessoas que escutam mais música, tem tendência a melhorar em matemática, a melhorar em linguagem, né? E isso traz para a criança também Quais instrumentos são os melhores para a introdução da criança na música? instrumentos não convencionais. Às vezes eu não tenho dinheiro, posso construir em casa. Eu pego Verdade. uma garrafinha de água, de refrigerante, seja o que for. Então, ali eu coloco grãos. Cada grão vai produzir um som diferente. Então, se eu colocar o grão de feijão é um, o de arroz é outro, o de milho é outro, pedrinhas é outro. Então, esse é o primeiro instrumento musical que eu posso confeccionar com meu filho. E não tem nada mais gostoso do que eu sentar com minha mãe, sentar com meu pai ali e eu construir esse instrumento. Também tem os copos. Meu corpo é um instrumento musical. Então você Verdade. pode sim musicalizar seu filho através do corpo, porque cada parte do meu corpo produz um som diferente. O estralo é um, a batida na mão com apenas 2 dedos é um, coordenação motora fina. A mão inteira, coordenação motora grossa. E os sons são diferentes. Mas aí eu quero comprar um instrumento musical, flauta doce, xilofone. A criança não vai saber colocar os dedinhos na flauta doce, não importa, dá só para ela soprar. Os benefícios da musicalização, vamos falar um pouco mais? Tem o emocional, tem a paciência, tem a criatividade, A musicalização pode ajudar no desenvolvimento da criança atípica. normalmente igual às outras, assim, a diferença talvez é que ela vá de uma forma mais lenta alcançar, mas a mesma coisa vai estar trabalhando na emoção, o vocabulário dessa criança. Eu lembro que eu tinha um aluno com deficiência e nas minhas aulas, então eu tenho uma rotina, eu entro na sala, eu dou bom dia, alongo o corpo e canto. Então, eu sempre cantava música dos nomes, cada som da música, vamos dizer, meu nome é Adilma. Então, eu fazia A, fazia o gesto do A, o gesto do I e o gesto do outro A, alongando meu corpo. E essa criança atípica na minha sala, ela não faz o de ninguém, mas ela fazia o dela. Quando era do movimento dela, ela olhava assim e ela via os colegas fazendo, então ele começava a reproduzir. Era lindo de se ver. Tem um vídeo dele fazendo. Ele olhou para mim assim, aí olhou para os amigos e começou a fazer. Então ele já começou a entender que ele faz parte daquele ambiente. Ele desenvolveu esse gesto de fazer o movimento com o corpo, de abaixar mesmo para fazer a letrinha E, de fazer levantar o braço para fazer a letrinha I. Então foi muito encantador ver esse E momento. nos casos de crianças que não enxergam? As crianças que são cegas, a gente vai através do toque. E a descrição. Você descreve o ambiente, você descreve o que você tem na mão, como ela vai pegar. E ela começa, porque assim, ela não enxerga, mas ela tem desperta outras habilidades, né? Sim, Ela enxerga através da mão, através do tato, pegando. Então, esse é o instrumento. O xilofone, se você observar, cada nota é um tamanho diferente das teclas, sim. né? No teclado, você pode colocar adesivos diferentes nas teclas. Ó, que como teclado, as teclas são iguais. Ah, esse adesivo redondo é o dó, um adesivo quadrado é o ré, para eles poderem sentir ou texturas diferentes. As crianças surdas, elas sentem através da vibração. Quando você toca um violão, se ela estiver encostada, ela consegue sentir. E o melhor lugar para dar aula a crianças surdas é uma sala onde tem o chão de madeira. Eles possam sentir a vibração, o toque. Importante é assim, essas mães procurarem se informar, ir atrás, Sim, porque assim, seu filho ele vai se tornar um adulto. Então imagine ele verdade. fazendo uma boa base. Então a musicalização vai ajudar ele a socializar. Ele é protagonista no momento na sala. Ele vai entender que o amigo dele é protagonista, porque ele tem alguma deficiência, ele não é nem melhor e nem pior. Ele é igual a todos, só que ele tem algo diferente. Que é não, ele Verdade. não enxerga com os olhos, mas ele enxerga com o ouvido, ele enxerga com o corpo, ele enxerga com a mão.